Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz, de oração. É sempre um prazer estar aqui, né? Nós que somos trabalhadores da casa, né? Rever alguns amigos que fazia tempo que eu não via. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os laços de família. Nós sabemos que a família é a base de tudo na sociedade, né? E será que nós entendemos realmente qual é o papel da família diante da nossa encarnação? Por isso hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui eu vejo que tem muitas mães, muitos filhos, todos têm mãe, né? Ou tiveram mãe. Então, para começar a nossa doutrinária dessa noite, nós vamos ler uma mensagem do Momento Espírita. E essa mensagem diz muito comigo, com a minha família, mas tenha certeza que dirá muito mais para todos vocês. Já que nós vamos falar sobre laços de família, nada mais justo de falarmos da mãe, né? As profissões de minha mãe. Minha mãe foi com certeza a mulher que mais profissões exerceu em toda a sua longa vida. Sem ter sequer concluído o curso fundamental, tudo que ela aprendeu foi nas lutas diárias que cursou. Quando criança, contudo, era de uma sabedoria sem par. Descobri que minha mãe era decoradora de grandes qualidades. À medida que eu crescia e observava que ela sempre tinha um local no melhor móvel da casa para as pequenas coisas que fazíamos na escola, eu e meu irmão. Em nossa casa nunca faltou espaço para colocar os quadrinhos de desenhos. Os nossos ensaios de escultura em barro tosco, tudo ganhava um espaço privilegiado. E tudo ficava lindo no lugar que ela colocava. Descobri que minha mãe era uma diplomata, formada na melhor escola do mundo, nosso lar. Todas as vezes que ela resolvia os pequenos conflitos entre minha irmã, meu irmão e eu, fosse a disputa que fosse, pelo último bocado de torta, ou qualquer outra coisa, de forma elegantemente diplomática, ela conseguia resolver. E a solução, embora pudesse não agradar aos três, era sempre a mais viável, correta, honesta e ponderada. Descobri que minha mãe era uma escritora de raro dom. Mesmo analfabeta, aprendeu a ler para poder nos ensinar os ensinamentos de Jesus. Descobri que minha mãe era enfermeira, com menção honrosa, toda vez que meus irmãos e eu nos machucávamos. Ela lavava os joelhos ralados, as feridas abertas no roçar do arame farpado, no cair do muro, no estatelar-se no chão batido. Depois passava o produto antisséptico e sabia exatamente quando devia usar somente um pequeno band-aid. O curativo ou a faixa de gases, o esparadrapo. Descobri que minha mãe cursara a mais famosa faculdade de psicologia.
quando ela conseguia apenas com um olhar descobrir a arte que tínhamos acabado de aprontar. O vaso que tínhamos quebrado. E depois, na adolescência, o namoro, a frustração de um passeio que não deu certo, um desentendimento na escola, era uma analista perfeita. Sabia sentar-se, ouvir, ouvir e ouvir. Depois buscava nos conduzir para um estado de espírito melhor, propondo algo que nos recompensasse ou nos recompusesse no íntimo e refizesse o nosso ânimo. Era também pós-graduada em teologia. Sua ciência a respeito de Deus, transcendência, o conteúdo de alguns livros existentes no mundo. O seu era o ensino que nos mostrava a gota a cair da presença de Deus. Deus que nos aponta a fúria do temporal e dizia: Deus vela, não se preocupe. Que nos alertava a não arrancar as flores das campinas porque estávamos pisando no jardim de Deus. Um jardim que Ele nos cedera para o nosso lazer e que deveríamos preservar. Ah, sim, ela era uma ecologista nata. E plantava flores e vegetais com o mesmo amor. Quando colhia as verduras para as nossas refeições, dizia: não vamos recolher tudo. Deixemos um pouco para os passarinhos. Eles alegram o nosso dia e merecem o seu salário. Era uma forma de manifestar sua gratidão a Deus pelos seus cuidados, alimentando as suas criaturinhas. Também foi exímia cozinheira, arrumadeira, passadeira, babá, e tudo isso em tempo integral. Como ela conseguia, eu não sei. Somente sei que agora ela está na espiritualidade. E Deus, como recompensa por tantas profissões desempenhadas na terra, lhe deu uma missão muito, muito especial. A de anjo guardião dos filhos que ficaram na bendita escola terrena. Qualquer semelhança com vocês, mães, né? Com vocês, filhos, em relação à mãe de vocês, busque nos ensinamentos que tem dentro do lar de cada um de vocês a experiência daquela que nos mostra com tranquilidade, com transparência, como devemos nos portar na caminhada evolutiva. Na bondade que temos que ter no coração, buscando sim, diante do nosso lar, no seio familiar, aparar as nossas arestas, as nossas imperfeições. Se estamos no grupo familiar que estamos, é porque temos dívidas uns para com os outros. E temos que trilhar o nosso caminho, desenvolvendo aquilo que é necessário para todos nós, diante do nosso lar, dentro do nosso lar, para depois, com sabedoria, ajudar os irmãos de caminhada no desenvolvimento dessa lacuna tão grande que todos nós temos de reparar as nossas imperfeições de agora e de outro passado. Talvez não muito distante, ou talvez bem distante, porque nós já nos encontramos no meio da caminhada, quando Deus ainda está criando espíritos e não para de criar nunca. São espíritos que estão chegando primitivos. Então,
que nós possamos agradecer todos os dias da nossa caminhada, onde nós já nos encontramos diante da vida de Espírito. Encarnados ou não, nós somos espíritos criados por Deus e, portanto, irmãos. Irmãos que devem se amar, se respeitar, ter sintonia, porque se estamos numa casa espírita nesse momento, é porque alguma coisa nós todos temos em comum, que é desenvolver o nosso lado espiritual. O material é consequência daquilo que nós fazemos, da nossa profissão, com honra, com moral, com dignidade. Mas o espiritual requer muito de nós. E que nós, ao menos, tenhamos o esforço para limparmos as nossas imperfeições, tirar da nossa caminhada evolutiva aquelas imperfeições que nós todos sabemos que já cometemos ao longo da nossa caminhada e saber de não cometê-las mais. Quando elas aparecem, lembrar que nós já estivemos diante desses erros e precisamos sim mudar a nossa caminhada. A humanidade inteira, meus irmãos, é assim, uma só família. Mas entrelaçados pelas afeições, simpatia e semelhanças das inclinações que todos nós, espíritos, temos na formação desses grupos e das famílias onde nós nos encontramos. A família universal é a verdadeira família. Esses grupos ou famílias se reúnem por afinidade, unem-se sim por laços de simpatia. Os bons pelo desejo de estar e de fazerem o bem, e os maus pela sintonia de quererem fazer o mal. Nada é por acaso. E se às vezes sofremos os reveses da nossa caminhada evolutiva, nós devemos saber e ter resignação diante da dor, porque nós não sabemos o que pedimos para essa encarnação. Ela pode sim, muito bem, ser um resgate, mas também pode ser muito bem algo que nós fomos relapsos e fizemos nessa encarnação. Sabemos sim que a simpatia decorre de uma perfeita concordância do modo de pensar e agir. Como seria se não fosse assim? Dentro do lar? Como enfrentaríamos o dia a dia quando um puxa a corda para lá e o outro puxa a corda para lá? Por isso, meus irmãos, os espíritos que se assemelham se procuram. Mesmo que não tenham se conhecido na Terra. Se conheceram lá no plano espiritual. Por isso que muitas vezes nós observamos por aí que o nosso irmão consanguíneo é menos irmão do que aquele meu amigo que está mais presente, mais chegado à sintonia em que eu me encontro. E que nesse momento está num outro grupo familiar para aprender ou ensinar, enquanto nós estamos num outro grupo para a mesma condição, aprender ou ensinar. Assim sendo, meus irmãos, os espíritos cultivam entre si a simpatia geral determinada pelas suas próprias semelhanças. Se eu falo mal de uma pessoa, é porque tem alguém falando mal de mim. Então, a sintonia existe
Ela daqui para lá e de lá para cá. E a maior sintonia nossa é o pensamento. Porque espírito não fala. Espírito se comunica pelo pensamento. Hoje nós estamos num corpo de carne e usamos a fala, porque é necessário, porque ainda não despertamos esse dom, né, de podermos nos comunicar pelo pensamento. Mas observamos na caminhada que às vezes, premonitoriamente, nós visualizamos algo que vai acontecer. Depende muito da condição espiritual que você se encontra. O quanto você já fez pela tua caminhada no despertamento dos teus dons que Deus colocou dentro de você. Mas, além desta simpatia de caráter geral, existem também as afeições particulares, tal como as que existem entre os homens. Estar sintonizados uns com os outros pela mesma condição, de clareza, de pureza espiritual. Quanto menos puro, mais eu tenho afinidade com aqueles que são menos despertos para a espiritualidade. Quanto mais puros for, mais as nossas atitudes para com os outros e para conosco mesmo são mais diante da bondade, do amor e da caridade. Nós conseguimos distinguir isso. E muitas vezes quando entramos num ambiente qualquer, dependendo do que nós encontrarmos pela frente, o tipo de energia, nós sentimos. Sentimos a energia amorosa, mas sentimos as energias pesadas também. Assim como há simpatias entre os espíritos, há também as antipatias. Já não aconteceu com todos nós que estamos aqui? Eu vi o rapaz ali pela primeira vez, já não fui muito com a cara dele. Tem uma repulsão entre nós. Mas por quê? Porque eu ainda tenho mazelas de outras encarnações em que eu fazia esse tipo de coisa, julgando a pessoa, e aí eu trouxe para essa encarnação e eu tenho que limpar essa nossa mácula. Aí eu vou conversar com ele, eu sei que ele é uma pessoa maravilhosa. E aí eu começo a ter essa amizade e a minha sintonia começa a se expandir e eu começo a aprender com aquele espírito. É assim que funciona a nossa caminhada. Alimentados muitas vezes pelo ódio, né? Gera sim as inimizades, as dissensões. Esse sentimento, todavia, só existe entre os espíritos impuros. Quando nós julgamos os outros, quando nós maldizemos os outros, quando nós nos sentimos contra alguém, nós estamos ferindo muito mais a nós do que aquele que está na ponta da linha para receber os nossos pensamentos negativos. Porque se ele estiver bem preparado, espiritualmente, bate e volta. O choque é maior. A pancada é maior. Existem sim uma coisa que é necessário que todos nós temos que nos colocar diante da espiritualidade quase todos os dias e lembrar que o egoísmo e o orgulho são duas chagas da humanidade, as maiores, que nós temos que extirpá-las. E como é que nós vamos eliminar essas duas chagas da humanidade se não nos prepararmos adequadamente no lar onde nós nos encontramos?
Vocês têm uma certeza que ali no lar onde vocês estão, com essas fofuras, né? Isso aí é a coisa mais linda do mundo, as crianças. São os nossos desafetos do passado que vêm para aprender ou nos ensinar. E que bom que a gente não sabe, né? Imaginou se nós soubéssemos, né? A Alessandra soubesse que a filhinha dela, no passado, foi alguém que fez mal para ela. Então, a bênção do esquecimento que Deus dá para nós faz com que o lar possa ser harmonizado adequadamente quando nós nos voltamos para as palavras ensinadas diante do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, através dos seus apóstolos, reproduziram e Kardec nos trouxe. Nós temos algo para a nossa caminhada evolutiva que se chama Evangelho, que nós não precisaríamos mais nada se conseguíssemos entender cada parábola, cada passagem do Evangelho de Jesus. E para isso eu sugiro para vocês, quando vocês têm dúvida do Evangelho, procurem o Evangelho, roteiro sistematizado, perguntas e respostas, e vocês vão entender todas as parábolas com muita tranquilidade e vão desenvolver ainda mais o conhecimento da doutrina espírita e dos ensinamentos de Jesus. O seu exemplo, que foi maravilhoso para todos nós. Por sua vez, os espíritos a quem fizemos mal nesse mundo poderão nos perdoar, né? Se já forem bons. Se já forem bons, segundo o nosso arrependimento. Porque se não forem bons, carregarem essas mágoas, vão nos perseguir, entre aspas. Vão estar na nossa sintonia para nos desvirtuar, fomentar as ideias para que nós possamos agir de forma equivocada diante da nossa encarnação. Agora, se porém, né, ainda forem espíritos maus que podem guardar esses ressentimentos e nos perseguir muitas vezes, isso pode acontecer até em outras existências. No livro dos Espíritos, os Espíritos superiores nos dão a seguinte mensagem: da discórdia nascem todos os males do homem, da concórdia resulta a completa felicidade. Preciso dizer mais? Da discórdia surgem, nascem todos os nossos males. E não importa com quem isso acontece. Nós temos uma relação de espírito para espírito, embora habitando um corpo de carne, que necessitamos sim do perdão, da convivência em sociedade, desde o maior ao menor, porque todos nós precisamos uns dos outros para aprendermos nessa caminhada evolutiva, porque senão seríamos eremitas, né? Estaríamos isolados e aí não teríamos esforço para dominar, disciplinar o nosso espírito nessa caminhada. Para não acontecer que sejam entregues ao oficial de justiça, na passagem que Jesus relata, através dos seus apóstolos, e este vos entregue ao juiz, pois sendo preso, dali não saireis enquanto não pagardes o último centavo. O que Jesus quis nos recomendar através dessa passagem? Que esse assunto deve ser encarado com a devida seriedade, porque diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Que juiz é esse? Vai ser entregue para o juiz. Que juiz é esse?
a nossa consciência. Ali fica tudo gravado. Nós vamos levar junto, quando voltarmos para a pátria espiritual, e será descortinado. E aí sentiremos vergonha do que fomos e o que fizemos nessa caminhada. Devemos aqui sim lembrar que existe uma lei de ação e reação, meus irmãos. Também no nosso lar. Diante dos laços de família. A lei de causa e efeito. A semente que eu planto, a colheita me pertence. E se eu preferir plantar essa semente de forma equivocada, uma semente que não produz adequadamente, não preparar a terra para o recebimento da semente adequada, vou colher uma colheita bem prejudicial que não me trará vantagem nenhuma. Muito pelo contrário, né? Vamos sim, daí, experimentar sofrimentos, turbulências, ainda aqui na Terra. Porque muitas vezes nós pagamos o que devemos aqui, nessa encarnação. Vamos pagar sempre aqui, mas podemos pagar em outras encarnações. E quando voltarmos para a pátria espiritual, para aquela depuração inicial, que nós chamamos muitas vezes de umbral, né? Depende do grau da perversidade com que eu me detive aqui na minha caminhada, mais tempo e o umbral será muito mais prejudicial às minhas intenções, porque sofrerei muito mais, não? A reconciliação com os nossos adversários, meus irmãos, fará com que ele não se vingue de nós quando estiver na vida espiritual. Mesmo que ele não nos perdoe, a nossa parte é pedir o perdão. Fazer por nós. Pedir o perdão de forma que o coração demonstra, não a boca, da boca para fora, né? É esse o sentimento que nós temos que ter. E é óbvio que muitos espíritos não podem executar vinganças quando encarnados, né? Não deixarão então de concretizá-las quando estiverem desencarnados. E Deus muitas vezes deixa justamente para ver, para o pagamento, muitas vezes, daquilo que nós fizemos para os outros. Isso não quer dizer que aquele que fizer não vai estar aumentando as suas imperfeições, né? Porque ao voltarmos para a pátria espiritual, nós vamos nos encontrar com, primeiro de tudo, quando estivermos bem, numa reunião de parentes e amigos, ela vai depender justamente do grau de evolução que cada um trilhou nesse caminho. Muitas vezes não vamos conseguir ver a nossa mãe, como nós falamos aqui no começo, porque ela já está num nível mais elevado e nós ainda não. Ela nos verá, mas nós não podemos vê-la. Por quê? Pelas nossas imperfeições, né? A caminhada poderá muitas vezes estar diante de uma condição bem adequada à nossa condição de espírito desencarnado. Se estivermos na mesma sintonia dos que já se foram, amigos, parentes, não importa, e nós também já estivermos numa sintonia boa, estaremos trilhando esse caminho do nosso Deus, no plano espiritual, né? Nos reunindo com esses nossos irmãos numa marcha conjunta
para cada vez mais, de ombro a ombro, aperfeiçoar e poder colocar sobre a égide da razão a perfeição relativa do nosso espírito. Quando isso acontecer, é porque já chegamos muito próximo de estarmos perto do nosso Pai. Bem difícil chegar lá, né? Demanda um caminho muito grande. Sabemos, contudo, que a nossa caminhada é longa, sim, todos nós sabemos disso, rumo a essa perfeição. Mas Emmanuel, no livro O Consolador, nos traz um assunto que se refere a essas uniões e esclarece. Quando ele nos coloca sobre as almas gêmeas, ou a outra metade, né? Ao se referir a essas uniões humanas, ele considera que estas, em toda a vida, são orientadas por sentimentos de amor. Aquele amor de paz. Não é amor de marido e mulher, homem e mulher, não. Aquele amor ensinado por Jesus, mais profundo. Aquele que encontra não a decepção humana, mas a paz do espírito em tudo, e aonde ele anda, ele consegue ver e modificar-se na esteira da evolução. Por isso, nesse momento, nós encerramos a nossa doutrinária de hoje, pedindo a vocês que fechem os olhos do corpo físico. Vamos chamar os trabalhadores da casa, os passistas, para chegarem para a sala de passe. Nós vamos fazer a nossa prece e depois vamos fazer então os passos. Acolhendo, Senhor, a Tua luz, a Tua bondade, nesse momento ímpar em que nós nos encontramos nessa casa espírita, agradecemos profundamente por todo esse amor, essa bondade que vem do plano espiritual, para acolher as nossas dores e nos mostrar o caminho da vida. Que a Tua bondade, Senhor, possa adentrar todos os lares dos nossos irmãos que aqui se encontram e também daqueles que não puderam vir, para apaziguar o coração e transmitir o Teu amor, aquele amor verdadeiro que ensinastes a todos nós. Que a luz divina possa, sim, na nossa caminhada de todos os dias, nos dar entendimento, discernimento para aquilo que vamos enfrentar no dia a dia da nossa caminhada. Assim sendo, Senhor, nós encerramos essa primeira parte da doutrinária dessa noite. Que assim seja.